E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar nosso estudo de Direito Administrativo. Estamos falando aí de organização da administração pública, batemos várias regras, vamos dar uma olhadinha agora nas especificidades da administração indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqueles entes que a direta cria para auxiliá-la. Show de bola, vem cá, vamos dar uma olhadinha primeiro no que elas têm de comum, tá? Em algumas características que servem para todas. Primeiro, os entes da indireta são fruto de descentralização administrativa. Então, quando a direta cria um ente da indireta, o nome disso é descentralização administrativa. Essa descentralização pode ocorrer também para particulares, não é o que a gente está trabalhando agora, só que olha só, quando a direta cria um ente da indireta, isso aqui é o quê? Descentralização administrativa. Outra coisa comum. Os 4 entes que nós estamos olhando aqui são pessoas jurídicas. Opa, se eles são pessoas jurídicas, tem personalidade jurídica? Tem, lógico que tem. Quem tem personalidade jurídica? Tem patrimônio próprio? Caramba, pior que tem. Quem tem personalidade jurídica tem capacidade processual? Vixe, tem capacidade processual pra caramba. Pode ser autor ou réu em um processo. Então, eu nem preciso estar falando isso, né? Você já aprendeu o que é personalidade jurídica, sabe que é algo que as pessoas possuem, se eles são pessoas, eles possuem tudo isso aqui, tá? Então eles têm patrimônio próprio e eles respondem em juízo pelas suas atitudes. Eles podem processar ou ser processados por alguém. Se uma autarquia federal vai lá e faz besteira, eu vou direto na União? Não, eu processo quem? A própria autarquia, porque ela tem capacidade processual. Mas olha só, os 4 são pessoas jurídicas, sim, só que a gente já vai ver uma distinção, que é o seguinte: a autarquia é a única pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Os outros 3 entes, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, dentre outras distinções que a gente vai trabalhando aí aos poucos, tá? Já se memoriza isso daí, que é importantíssima, cobradíssima em prova. Mas depois a gente vai reforçar um pouquinho. Eles possuem autonomia administrativa e financeira. Cuidado que eles não possuem autonomia política. Quem tem autonomia política, ó, são os entes da direta, União, Estado, DF e município. A indireta não tem autonomia política, eles não têm capacidade política, eles não podem legislar, eles não criam leis. Cuidado que é uma classificação, tá? É uma diferenciação muito importante, ó. Então eles têm apenas autonomia administrativa e financeira. Autonomia política eles não possuem. Cuidado que cai bastante em prova e eles tentam confundir, tá? A gente vê a nomenclatura, né? Os entes da direta, podemos chamá-los de entes federados, pessoas políticas. Aqui não são pessoas políticas, são pessoas administrativas. Ou um termo mais comum em prova, são entes administrativos. Toma cuidado com essa nomenclatura, porque às vezes você decora todas as regras e a banca usa um sinônimo e a casa cai. Muito cuidado, mas é tranquilo, só que toma cuidado. As finalidades, o que elas irão fazer? Está previsto em lei. Eles precisam de uma lei para a sua criação, princípio da reserva legal. Então, para que exista qualquer um desses entes da indireta, tem que ter uma lei, sendo que eles estão vinculados às finalidades que foram estabelecidas nessa lei. É aquela história, né? Foi criado o INSS para ir cuidar de velhinho, prestação de benefícios previdenciários, então ele vai fazer isso, ele não vai entregar carta, ele está vinculado a essa finalidade. A gente viu, né, que aquela relação que tem a direta e a indireta, entre eles tem hierarquia e subordinação? Lógico que não. Entre eles tem uma relação de vinculação. Esse ente da indireta está vinculado aos fins para o qual foi criado. Vamos ver agora eles em espécie, as características de cada um deles. Cobrar disso que cai demais em prova, tá? Porque a direta é mole, né? Fala sério. A direta é tudo igual, não muda quase nada de um para o outro. Agora aqui, como tem várias distinções, é bastante cobrado. Olha só, as autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias são muito parecidas com os entes da direta. É a mais parecida de todas. Por quê? Porque ela tem personalidade jurídica de direito público. Fica ligado nisso, hein? Isso aqui vai ser relevante para vários outros tópicos do futuro em direito administrativo. Como que se dá a criação de uma autarquia? A autarquia, a lei cria. A autarquia é criada diretamente por lei específica, não precisa de registro. Porque quando nós temos uma pessoa jurídica, a regra da criação dela é o seguinte: ela nasce, ela adquire personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos no cartório competente, o registro. A autarquia não. A autarquia ela é criada diretamente por lei. A autarquia, a lei cria, não precisa do registro. Falou em prova que tem um registro? Mentira! A banca está mentindo para você, não precisa. Ela é criada diretamente por lei específica. Fica de olho, tá? Depois a gente vai fazer um quadrinho com todas essas distinções. As finalidades, o que a autarquia faz? A autarquia
ela serve para prestar atividades próprias do Estado em sentido amplo, tá? Do Estado Poder Público. Ela não vai explorar a atividade econômica. Poderíamos dizer aí que ela presta um serviço público. Ela é uma PSP, uma prestadora de serviço público. Ela não explora a atividade econômica. Alguns exemplozinhos, os mais comuns de prova, o INSS e o Banco Central. São os exemplos mais comuns que nós temos. Nós vamos dar uma olhadinha agora nas espécies de autarquia. Precisa decorar tudo, Thales? Não. Na verdade, eu quero que você entenda isso aqui, porque ele vai ser relevante para outros momentos. A autarquia que a gente está falando, essa autarquia comum ou ordinária. O que é ordinário? Ordinária em direito, não é ordinária, cachorra, safada, não é isso não. Ordinária em direito quer dizer comum, é o comum. Você fala rito ordinário, é o rito comum. Fala autarquia comum ordinária, é autarquia comum, autarquia sem frescura, autarquia. Só que nós temos outras espécies de autarquias. A que eu quero que você fique ligado é nessa segunda aqui, ó. É um trocinho chamado autarquia fundacional ou fundação autárquica. É a mesma coisa, já retornamos nela. Nós temos as agências reguladoras, embora não seja uma regra absoluta que as agências reguladoras sejam autarquias, não existe essa obrigação. Mas as agências reguladoras que nós temos, todas são autarquias. Mas isso é relevante para você se no seu edital tiver o tópico agências reguladoras. Se não, tá de boa. E os territórios federais. Então, os territórios federais que hoje não existe nenhum caso sejam criados, eles são, na verdade, uma espécie de autarquia. O último aí que nós tínhamos, Fernando de Noronha, caso seja criado, ele era então foi o último que nós temos, hoje não temos mais nenhum, mas caso resolvam criar um território federal, ele não faz parte da direta. Cuidado, isso é relevante e inconstitucional, tá? O território não é um ente federado. Por quê? Porque ente federado é direta. O território, se for criado, ele pertence à administração indireta. Ele, na verdade, é uma espécie de autarquia. Tem mais algumas informações, mas a gente vai trabalhar todas reunidas depois, num quadrinho bem bacana. Fala um pouquinho agora das fundações públicas. A fundação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ah, mas professor, eu vi... Calma, segura, porque aqui tem uma bobagem, que às vezes você fica com essa mania de ficar lendo esses livrões por aí, que não te ensina de acordo com o que cai em prova. A gente tem aí alunos, a gente dá aula há bastante tempo, já tem alunos aí que estudam há bastante tempo, e às vezes o cara está lá 3 anos estudando, tem tudo para ser aprovado no concurso, aí a questão de prova chega e fala, a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público. O cara, tá certo. Então dá uma surra na pessoa. Por quê? Porque o excesso de conhecimento que foi mal direcionado me faz errar a questão. Olha só, responde para mim. Pode ser uma alternativa, pode ser uma questão de certo e errado. Fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Ponto. Certo. Outra questão. Fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público. Ponto. Errado. Tá errado. Ah, mas calma que eu chego lá. Tá errado. É dessa forma. É dessa forma. Não vai me bisonhar, não me faça força. Então, olha só. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Se é pessoa jurídica, já sabe tudo que a gente viu, né? Tem patrimônio, capacidade processual, tudo que a gente já falou antes. Não preciso explicar mais isso daqui. Mas olha só que bacana isso. A fundação pública pode ser criada com personalidade jurídica de direito público. A regra é essa aqui, ó. A regra é essa, não tem discussão. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas pode ser feita com personalidade jurídica de direito público. Mas olha só, se eu faço uma fundação pública de direito público, na verdade nada mais ela é do que uma espécie de autarquia. Eu queria criar uma fundação, mas não foi criada. Na verdade, criaram uma autarquia. Se olha e acha que é uma coisa, e não é. Se olha e fala, é uma fundação. Não é. É uma autarquia. Por isso que ela é carinhosamente apelidada de fundação travesti. Porque se olha e você acha que é uma coisa, você fala, não é. Se chegar lá e falar, é mulher. Não é mulher não, bem diferente. É outra. É a fundação travesti. Você acha que é a fundação, mas não é não. É, na verdade, uma outra coisa, é uma autarquia. Ô, Thales, então vai vir assim na minha prova? A fundação travesti? Não, né? A fundação travesti, para te ajudar a lembrar, não é bizonho. Vai vir com esse nome aqui em prova, chega mais, vai vir em prova com o nome que não tem como você errar. Autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então, essa fundação, que na verdade é uma autarquia, ela é o quê? Uma autarquia. É uma espécie de autarquia. E qual que é o nome desse bagulho muito doido? Autarquia fundacional ou fundação autárquica. Ah, tá. Então, se eu chegar na minha prova e ver lá que a fundação pública é de direito público ou privado, tá certo? Tá errado. A fundação pública é de direito privado. Ponto. Mas esse troço aqui, a banca pergunta expressamente para você. Ela vai chegar e falar que, na realidade, pode ser criada uma fundação pública de direito público, que será uma espécie de autarquia, conhecida como autarquia fundacional ou fundação autárquica. Aí tá correto. Aí ela vem falando igualzinho eu falei ali. Então não presuma isso aqui. Se a banca quiser te perguntar da autarquia fundacional, fundação autárquica, ela pergunta, vai estar expresso na tua prova. Não deduza, não tire informações que não existem, tá?
Fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Ponto. Se a banca quiser trabalhar a fundação travesti, ela trabalha. Ela vai vir trabalhando expressamente, você não vai ter dúvidas que é isso que ela está cobrando de você. Cuidado, hein? Fica de olho. Olha só como funciona a criação de uma fundação pública. Segue a regra geral. Aí vai na regra geral. Ele é autorizado por lei, sendo que deverá ter a inscrição do seu ato constitutivo. Então, ele não é criado diretamente por lei. Tem que ser registrado em cartório. Olha como funciona, passo a passo. Ó. Primeira coisa, tem que ter uma autorização por lei. Ela é autorizada por lei. Ah, ela já existe, ela já nasceu? Não, só foi autorizado. Para que ela nasça, para que ela adquira personalidade jurídica, olha que bonito isso, para que ela adquira personalidade jurídica, tem que ter o segundo passo, que é o quê? O seu registro, a inscrição dos seus atos constitutivos no registro competente. Então não basta ser autorizada, porque ele autorizou. Ela só vai nascer, só vai adquirir personalidade jurídica depois de devidamente registrada. Já viu quantas diferenças que a gente está vendo aqui? Da autarquia e da fundação pública? É isso que vai cair em prova, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai deixar bem redondinho. A Constituição Federal estabelece que as fundações públicas terão o seu campo de atuação definidos por lei complementar. Então, uma lei complementar não é lei ordinária, hein? Lei complementar, LC. Lei complementar irá definir o seu campo de atuação. A zica está feita pelo seguinte, essa lei não existe, né? Como essa lei não existe, a gente não sabe o jeito que a fundação pública faz. A fundação pública, a regra geral, ela é boazinha, ela tem um caráter assistencial, educacional, cultural. O que você pode afirmar de maneira absoluta, sem a menor dúvida para não errar em prova, é isso aqui, ó. A fundação pública não pode ter finalidade lucrativa, não pode explorar a atividade econômica, ela não tem fins lucrativos. Isso você pode colocar sem medo de ser feliz. Alguns exemplos, a Biblioteca Nacional e a FUNAI. A Biblioteca Nacional tem finalidade lucrativa? Não, é para deixar os burros menos burros um pouco, para isso. A FUNAI é para ganhar dinheiro? Não, é para cuidar do índio, tadinho do índio. Então aqui a gente não tem finalidade lucrativa, ela apenas presta um tipo de serviço público. Fica de olho nas distinções. Agora vem cá, vamos falar um pouquinho das empresas públicas e das sociedades de economia mista. São muito parecidas, muito parecidas. Então vamos começar dando uma olhada nas características comuns, naquelas coisas que servem tanto para EP como para SEM. Quando a gente fala de empresa pública e sociedade de economia mista, estamos falando das empresas estatais. Se a banca usa para você o termo empresa estatal, na realidade está falando das duas, tá? Das duas. E elas têm muita coisa parecida. Primeira coisa, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. E ponto, tá? Não tem como ser direito público. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. A criação delas, igual às fundações públicas, elas têm a sua criação autorizada por lei. Ah, ela já nasceu, ela já existe? Ainda não. Ela precisa de um segundo passo, que é o seu registro. Aí, com o registro, ela adquire personalidade jurídica, aí ela existe no mundo jurídico. As finalidades, importantíssimo, fica de olho que isso aqui vai ter reflexos de diversas maneiras lá na frente. Elas podem ser prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Ela é uma PSP, ela presta serviço público, olha o nome, ó, público, ela está prestando serviço público, ou ela está explorando uma atividade econômica, aí ela quer dinheiro, ela quer grana, quer tutu, aí ela quer ganhar dinheiro. Ela pode ter uma dessas duas finalidades. Outra característica comum é que o regime de pessoal é o regime seletista. Então, depois eu vou aprofundar isso também, fica tranquilo aí. Só que, como regra geral, os seus empregados públicos, então, o pessoal que trabalha lá é o quê? É seletista. Tanto que as ações decorrentes da relação de trabalho aqui vai para a Justiça do Trabalho. Se a gente tem uma ação contra estatutários, a gente vai para a Justiça Comum, federal ou estadual, depende aí do âmbito que a gente está. Mas quando a gente fala de seletista, regido pela CLT, aí isso aqui é apurado mediante quem? Justiça do Trabalho. No que se refere às suas finalidades, é muito importante saber de qual que a gente está falando. Porque se ela é uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica, as regras são um pouco diferenciadas. A mais importante, já vou te alertar qual é, mas vamos deixar um pouquinho mais completinho, tá? Depende do edital, depende dos tópicos que você trabalha. Olha só, a EP e a SEM, ela pode ser então uma PSP ou uma EAE. Ela é uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica. Quando ela presta serviço público, olha o nome público, aquela balancinha, lembra? Direito público e privado? Ela pesa mais para o lado do direito público. A gente aplica para ela mais normas de direito público. Agora, se ela está explorando a atividade econômica, está lá no mercado querendo ganhar dinheiro, aqui a balancinha que ela tem, ela pesa mais para o lado do direito privado. Que público aqui? Pesa mais para o lado do direito privado. Então, isso aqui vai dar reflexos em vários momentos no direito administrativo. Então, olha só. Se ela é uma PSP, prestadora de serviço público,
pesa mais para o direito público, mais para normas de direito público. Se ela explora a atividade econômica, pesa mais para o lado do direito privado. E quais as consequências disso, professor? As consequências são as seguintes, ó. Olha só, a principal, a mais importante, diz respeito à responsabilidade civil. Quando você pega aí o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que ele fala pra gente? As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros, assegurados direito de regresso no caso de dolo de culpa. É um tópico de responsabilidade civil. Mas o que ele fala? Pessoa jurídica de direito público, responsabilidade objetiva. Pessoa jurídica de direito privado, depende. Presta serviço público, responsabilidade objetiva, que é aquela mais pesada, é aquela que não precisa comprovar o dolo e a culpa. Agora, se ela é uma exploradora de atividade econômica, segue a regra da iniciativa privada, responsabilidade subjetiva. Mas, Thales, eu não sei o que é um e o que é outro. Não, mas não é para você saber agora mesmo. É um link com o tópico de responsabilidade civil. Isso aí é explicado em outros momentos, só que já saiba, já deixa marcadinho. A PSP é objetiva, a EAE é subjetiva. Quando ela está prestando serviço público, como ela cai um pouco mais para o lado do direito público, os bens afetos à prestação do serviço público serão considerados bens públicos. Aí, se você for ter alguma coisa de bens públicos no seu edital, você vai ver que isso aqui vai ser extremamente cobrado. Por enquanto, só a regrinha geral bem basicona já resolve o nosso problema, tá? Ela pode ter acesso a benefícios fiscais exclusivos, como assim, coisa que a gente não manda para a iniciativa privada. Então, olha só, aqui está uma empresa privada, aqui está uma empresa pública, beleza. Como regra geral, eu só posso fazer para a empresa pública a mesma coisa que eu faço para uma empresa privada. Agora, se ela está prestando um serviço público, a balança pesa um pouquinho mais para o direito público. Então já está aí pacificado que ela pode ter direito a benefícios fiscais exclusivos, embora seja um pouquinho mais aprofundado isso. Na mesma esteira, ela pode então ter aquela imunidade tributária recíproca aqui. Que é isso, professor? Resumindo, União não paga imposto para o Estado, que não paga para o DF, que não paga para o município, que não paga para a autarquia, que não cobra da autarquia, por exemplo. Por quê? Porque cai tudo no mesmo lugar. Agora, quando a gente fala de uma EPEI de uma SEM, varia. Se ela presta serviço público, ela pode ter imunidade tributária. Se ela explora atividade econômica, aí não dá, por um motivo bem simples. Se ela explora atividade econômica, ela tem privilégios concedidos, apenas os mesmos privilégios, para empresas privadas, porque senão eu arrebento com a iniciativa privada. Imagina, eu tenho uma sociedade de economia mista e uma empresa privada. As duas querem ganhar dinheiro, ó, a exploradora. Se eu dou para essa sociedade de economia mista aqui coisas que eu não dou para a empresa privada, benefícios, incentivos, imunidades que eu não dou para a privada, eu arrebento com ela não consegue competir. Então, nesse caso, para as exploradoras de atividade econômica, a gente só faz aquilo que a gente faz também para a empresa privada. Ela não tem imunidade tributária recíproca, ela não faz jus a isso, e ela terá os mesmos privilégios que nós podemos conceder também para empresas privadas. Uma coisa bem importante. Embora haja uma distinção se ela é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica, é administração pública? Faz parte da administração pública? Faz. Então, algumas regras básicas sempre serão aplicadas, independentemente, tá? A obrigação de licitar, a necessidade de concurso público para a contratação dos servidores, a observância dos princípios constitucionais da administração pública. Então, algumas regras gerais para a administração pública de uma forma ampla segue aplicando sem crise alguma. Aqui a gente viu as semelhanças, mas elas possuem algumas diferenças. Olha só as principais. Quando a gente tem uma empresa pública, assim como uma sociedade de economia mista, tem uma empresa privada, para que ela seja criada, tem que colocar dinheiro nela, tem que ter o capital social. Não é chegar, criar uma empresa. Não, tem que ter o capital social, ela tem que ter patrimônio, tem que ter bens. Em uma empresa pública, esse capital social é formado por dinheiro, por capital integralmente público. O capital social de uma empresa pública vem apenas dos cofres públicos. Ele é integralmente público. Eu não posso colocar dinheiro da iniciativa privada. E a empresa pública pode ser constituída sobre qualquer forma societária. Ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma comandita, ela é livre. Ela pode adotar qualquer modalidade societária que seja lícita em direito, obviamente. Alguns exemplos, Thales? Nós temos a Caixa Econômica Federal e os Correios. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ambas são o quê? Empresas públicas. E a Sociedade de Economia Mista, o que muda? A Sociedade de Economia Mista tem o seu capital misto. Olha o nome dela. O capital é misto. O capital é tanto público como privado. Eu tenho dinheiro, então, tanto na iniciativa privada como do poder público. Mas agora é o seguinte. O poder público é o gordinho dono da bola. Você sabe o que eu estou falando? Quando era moleque, ia brincar lá, tinha o gordinho que tinha uma bola. O gordinho era mais playboy, só ele que tinha a bola, e ele queria mandar na brincadeira. Ele mandava? Lógico que mandava, porque ele era o dono da bola. Então a administração pública é o gordinho dono da bola. Quer brincar com ele? Brinca. Mas ele que tem que mandar na brincadeira. Só que quando a gente fala de uma empresa, quem manda na brincadeira é quem tem o quê?
o controle acionário. Então, embora nós tenhamos tanto capital público como capital privado, o controle acionário sempre estará nas mãos do poder público. Ele sempre terá a maioria do capital votante. Ele vai ter, então, para resumir, no mínimo 50% mais uma ação. O capital votante, então, sempre estará nas mãos do poder público. Ele sempre irá mandar, o domínio sempre está nas mãos do poder público, embora também haja dinheiro da iniciativa privada. A sociedade de economia mista somente pode ser criada na forma de SA, somente na forma de sociedade anônima. Não pode, de qualquer forma, igual a empresa pública. E outra diferença bacana, que é um pouco menos cobrado, diz respeito à competência. A competência para as ações da justiça comum sempre serão da justiça estadual. Thales, eu não entendi. Vem cá que você vai entender. Olha só, quando a gente fala da justiça comum, vou fazer aqui embaixo, olha só. Quando a gente fala da justiça comum, nós temos aí a Justiça Federal, e nós temos a Justiça Estadual. A Justiça Estadual. Como que é a regra geral? Autarquia federal, Justiça Federal. Autarquia estadual, Justiça Estadual. Uma empresa pública federal, Justiça Federal. Uma empresa pública estadual, Justiça Estadual. É meio óbvio? É meio óbvio, né? Só que é o seguinte, quando a gente fala de uma sociedade de economia mista, não interessa se ela é federal ou se ela é estadual. A competência dela sempre cai aqui, ó, na Justiça Estadual. Então, ó, a regra geral é bem simples. Qual que é a regra geral? Federal vai para federal, estadual vai para estadual, municipal vai para estadual. Tem essa divisão. A esquisita é quem? É a sociedade de economia mista, porque ela vai para a justiça estadual, mesmo se for uma SEM federal. Olha só, um exemplozinho para ficar bem tranquilo. É um processo na justiça comum contra a Caixa Econômica Federal. Justiça Federal, porque é uma empresa pública. Agora, é um processo na justiça comum contra o Banco do Brasil. Opa! Sociedade de economia mista não vai na Justiça Federal, mesmo sendo federal. Ela vai para a Justiça Estadual. Para a Justiça Estadual. É bem simples, tá? Todo mundo segue a regra geral. Federal, federal, estadual, estadual. O esquisitão é quem? A Sociedade de Economia Mista, porque ela não vai na Justiça Federal. Ela sempre fica na Justiça Estadual. Bem bacana, né? Agora é o seguinte, vamos fazer um quadrinho aqui para a gente treinar bastante essas distinções. Me acompanha. Olha só. Quando você trabalha para a administração pública, vai estar escrito em algum lugar essas regras dessa relação de trabalho. Os direitos que você tem, suas obrigações, as penalidades, tudo como funciona. Você tem a iniciativa privada, que é o diploma jurídico que rege isso. Qual que é o diploma jurídico que fala disso aí? A CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Mas quando é para a administração pública, hoje nós temos o regime jurídico único, que é aprofundado em outro momento, mas só o básico a gente pode conversar agora. Que quando você trabalha para a administração pública, você é regido por um estatuto ou pela CLT. Então, o vínculo que tem entre o servidor e a administração pública pode ser um desses dois. Ou é um estatuto ou é CLT. No caso do âmbito federal, o estatuto que nós temos é a Lei 8.112 de 90. No caso aqui dos seletistas, o vínculo é a própria CLT. É uma diferença estudada no tópico de agentes públicos, mas aqui a gente vai tendo só o principalzão, tá? Quando que é estatutário, quando que é seletista. Quando que é estatutário como regra geral? É estatutário aquele servidor que trabalha para a administração direta, autárquica e fundacional. União, Estado, DF, município, autarquias e fundações públicas. E é regido pela CLT aquele que trabalha em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista. É uma regra geral, tem uma exceçãozinha que já a gente trabalha ela. Já a gente trabalha ela. Mas olha só, isso que é o regime de pessoal, só queria fazer uma explanação bem rápida para agora a gente conseguir preencher nosso quadrinho. O que eu quero que você faça? Eu quero que você tenha um quadro desse, igual tá aqui, ó, vem cá, vem dando uma olhadinha nele comigo, ó. Igualzinho, você vai ter um quadro desse em branco na tua casa. Igualzinho, você faz na mão, você faz no computador, o que você quiser, imprime, tira xerox, deixa várias cópias, em branco, em branco. De vez em quando você chega lá e preenche tudo de cabeça, porque às vezes você está estudando, você está lá lendo, né? Você está olhando para o quadro e tal, você está lendo, mas a tua cabeça está lá longe. Você está pensando como que você vai gastar o dinheiro que você vai ganhar quando passar no concurso público, que vai mandar aparentar ela tudo a merda, que ninguém acreditou em você, que agora você é foda, concursado. Você fica vencendo discussão imaginária, né? Não estuda e está passando a cabeça viajando. Agora, quando o quadro está em branco, você tem que pegar na unha e colocar tudo ali, ali o conhecimento está entrando, tá? Então, você vai ver que quando você se esforça, parece que faz força, dói um pouco para colocar aquilo no papel, o conhecimento está entrando. Então, eu sempre falo, né? Se não está doendo, é porque não está entrando. Porque é grande, o conhecimento é grande. Então, quando está entrando, dói sim, faz parte. Então, vamos lá. Vamos preencher isso aqui de cabeça. Olha só. Quando a gente fala da autarquia, então o quadrinho da indireta, tá? Os entes da indireta e as principais distinções. Chega mais. A autarquia, me ajuda aí. É uma pessoa jurídica de direito público ou privado? É fácil, né? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito
público. E a fundação pública? Ah, Thales, aí é mole. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Pode existir uma fundação pública de direito público? Ah, poder pode, mas na verdade ela é uma espécie de autarquia, que é autarquia fundacional ou fundação autárquica. E a empresa pública? É direito público ou privado? Direito privado, cuidado, hein? A banca fala para você, empresa pública é direito público. Nada a ver, não é porque tem público no nome não, nada a ver. Ela também é regida pelo direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado. E a sociedade de economia mista? A mesma coisa, a mesma coisa. É uma pessoa jurídica de direito privado. Beleza. A criação, a autarquia, a lei cria. A autarquia, a lei cria. Precisa de inscrição? Precisa nada, mentira, precisa não. E a sociedade, a empresa pública e a fundação? E a sociedade, a empresa e a fundação, a lei autoriza a criação. Então aqui, ó, a lei autoriza. Ah, ela já existe? Existe nada, né? Ela precisa de um segundo passo, que é o registro. Então, cuidado, a diferentona é a autarquia. As outras não são criadas diretamente por lei, ó. Funciona igualzinho, ó. A empresa pública, a lei autoriza, a sociedade de economia mista, a lei autoriza a criação. Ela já existe? Ainda não. Ela precisa do seu registro. Para que ela adquira personalidade jurídica, ela precisa ser registrada no cartório competente. Então, a diferença aqui até agora é só para a autarquia. As outras vão seguindo a mesma regra. As finalidades. Para que serve uma autarquia? A autarquia vai desempenhar atividades típicas do Estado. Ela desempenha atividades típicas do Estado. Pode pegar, é o conceito que a gente tem lá no decreto 267, que vai resolver a tua vida em prova. A fundação pública, ela tem aquele caráter boazinha, né? Mas que você pode falar de maneira aí, sem ter medo nenhum, em prova que cai pra caramba. Ela não pode ter finalidade lucrativa. Ela existe sem fins lucrativos. Ela não pode ter finalidade lucrativa. E a gente viu aí que a Constituição Federal fala que lei complementar irá definir o seu campo de atuação. LC define o seu campo de atuação. Agora, quando a gente fala de uma EPI e de uma SEM, lembra que ela pode ter duas finalidades? Elas podem ser, então, prestadoras de serviço público, ou elas podem ser exploradoras de atividade econômica. Ela pode ser, então, uma prestadora de serviço público ou uma exploradora de atividade econômica, ou uma ou a outra. Show de bola. A responsabilidade civil. Se é pessoa jurídica de direito público ou privado prestador de serviço público, é objetiva. Então aqui, ó, a da autarquia é objetiva, é igual da direta. A da fundação pública é meio discutido, tá? Mas você pode tacar aí que é objetiva também, que não tem rolo não. Agora, na empresa pública e sociedade de economia mista, aí tem uma diferença. Se ela presta serviço público, a responsabilidade é objetiva. A mesma coisa aqui embaixo. Se ela presta serviço público, a responsabilidade é objetiva. Agora, se ela explora atividade econômica, segue a regra geral de iniciativa privada. Aí é a responsabilidade que precisa de dolo de culpa. É a responsabilidade mais leve um pouco, é a responsabilidade subjetiva. Viu a distinção? Se é PSP ou EAE, fica de olho nisso. A imunidade tributária prevalece que aqui tem, autarquia tem, que fundação pública tem. A discussão mesmo que a gente encontra diz respeito justamente a PSP e a EAE. Na mesma esteira, ó, se ela presta serviço público, olha o nome, ó, público no nome, pesa mais para o direito público. Ela tem. Agora, se ela explora atividade econômica, lembra que a gente segue as regras da iniciativa privada. A gente não faz para ela nada que a gente faz para a iniciativa privada. Então tem que ficar de olho. O regime de pessoal, aquele vínculo que a gente tem. Se a pessoa trabalha, então, para uma autarquia ou para uma fundação pública, o vínculo que nós temos aqui é um estatuto. Se for uma autarquia, uma fundação pública federal, Lei 8.112 de 90. E se for uma EP e uma SEM, qual que é o vínculo, Thales? É a CLT, é a Consolidação das Leis do Trabalho, é a CLT. Mas isso é para os empregados públicos. Toma muito cuidado, ó, com a seguinte observação, ó, que serve para as duas. Ó. Isso aqui serve para as duas. Os dirigentes, na verdade verdadeira, os dirigentes, eles possuem um cargo comissionado, eles possuem um cargo em comissão.
Os dirigentes não são concursados, é livre nomeação, livre exoneração. Ele é indicado a dedo. E quem é indicado a dedo, quem é cargo comissionado, não é seletista. É também servidor estatutário. Estatutário. É um pouquinho mais aprofundado, mas ele mexe e cai, só que toma um pequeno cuidado, tá? Os empregados públicos são seletistas, regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, os dirigentes não. Os dirigentes têm um cargo comissionado. Então, eles são servidores estatutários e não seletistas. Aí é fácil resolver em prova, tá? Falou de forma genérica, pode pôr desse jeito. Quando a banca quer trabalhar o dirigente, ela trabalha na sua cara. Ela pergunta expressamente do dirigente. A competência jurisdicional, aqui é um pouco mais aprofundado. Eu vou fazer um esqueminha bem simples. Você pira primeiro daqui para trás, ó. Você pega daqui para lá, que é o mais importante, tá? Até a responsabilidade, e na boa, o que mais cai são esses dois. Mas voltando, vamos falar da competência jurisdicional, só o esquema mais básico. A Justiça do Trabalho não julga a relação estatutária. Então, se for referente ao estatuto, nunca cai no seu trabalho, tá? Agora, se são casos da Justiça Comum, olha só, se a gente está falando aí da Justiça Comum, aí ela pode ir ou para a Justiça Federal, se for uma autarquia federal, ou para a Justiça Estadual, se for uma autarquia estadual ou municipal. Fundação Pública, a mesma coisa. Ó. Como é estatuto, não tem Justiça do Trabalho para causa estatutária. Justiça do Trabalho é relação de emprego, é seletista. Estatuto a gente não julga no seu trabalho, tá? A mesma coisa, ó. Ela pode ir para a Justiça Federal e ela pode vir também para a Justiça Estadual. Agora, se for uma relação referente aqui à CLT, a relação de emprego, aí sim, a gente pode ter a Justiça do Trabalho. Mas, quando a gente fala da Justiça Comum, que é essa distinção que a gente está falando, então, ó, se for referente à CLT, vai para a Justiça do Trabalho. Agora, se é a Justiça Comum, outra relação. Aqui sim, na empresa pública, ó, ela pode ir para a Justiça Federal, se for uma empresa pública federal, ou ela vem para a Justiça Estadual, se for uma empresa pública estadual. A mesma coisa. Se for referente à relação de emprego, pode ir para a Justiça do Trabalho, vai lá. Agora, se a gente falar da Justiça Comum, aqui tem uma distinção. Aqui não vai para a Justiça Federal, ele sempre vem para a Justiça Estadual. Então, esse aqui, tá, da Justiça do Trabalho, não é sempre que vai ser perguntado, depende muito do teu edital. Só estou deixando bem completinho. O que é mais comum é esse aqui, ó, da Justiça Comum. E reparou que são todos iguais? Quem que é o esquisitão que você vai ficar de olho só? A Sociedade de Economia Mista, com a competência é sempre estadual. Mas olha só, olha quantas distinções, ó, e já te alerto que o que mais cai são esses dois. Então é fácil pra caramba. Sim, é muito fácil. Só que se você estiver bobeando na hora da prova, a banca te coloca uma mandioca desse tamanho aí atrás, você nem vai perceber. Tem que ficar de olho, fica ligado. Faz o quadrinho uma vez, faz duas, faz três e treina. Só que olha só, com as informações que a gente tem, a gente consegue diferenciar. Se você chegar na questão da tua prova, você vai grifar. Ah, é autarquia, grifa autarquia. Ah, é EP, grifa EP. E aí você vê se as informações batem. Qual que é o problema? Ó, EP e 100 segue tudo igualzinho, não mudou nada, fora essa pequena exceção, né? Mas o restante veio tudo igualzinho. Sabe o que cai muito em prova também? A diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. E vou te mandar uma letra agora. Sabe por que a banca examinadora existe? Ela não está lá para eliminar o bisonho. O bisonho cai por si só. O bisonho é a seleção natural. A pessoa que ele estuda, a seleção natural cuida dele. O destino, ele mesmo se arrebenta. Ele se mata sozinho. A banca está lá para ferrar a vida de quem estuda. A sua vida, você que está preparado. A banca faz a prova e quer que você saia da prova rasgando a roupa, assim, se querendo pôr fogo nos cabelos. Para isso que ela ganha. Esse é o trabalho dela. E como que ela ferra a pessoa que estuda? Se ela chega e inventa uma coisa muito louca, tá na cara que tá errado. Você não vai errar isso aqui. Ela inverte conceitos. Você chega e fala, caraca, eu sei que uma é 100% público. Eu sei que a outra é misto, mas qual que é qual? É ali que a banca te pega. Você chegar e falar, cara, eu sei que tem uma que é só sociedade anônima, e eu tô ligado que tem outra que é qualquer forma jurídica, mas qual que é qual? Pronto, tá feita a questão. É lá que a banca vem. Ela vai te enganar com coisas que você estudou. Pode ver que é sempre assim. Fala sério, na moral, você só vai errar isso aqui se você fizer força. Se quiser errar de propósito, porque tá tudo no nome. Tá tudo no nome. Olha só, na empresa pública, o capital social é público. O capital social é 100% público. Na sociedade de economia mista, o capital é misto. Nós temos tanto capital público, como nós também temos capital privado. Só que aí você tem que lembrar que o controle acionário sempre estará nas mãos do poder público. A forma societária, você vai lembrar que uma é sociedade anônima e outra qualquer forma. Qual que é qual? Pô, fala sério. Sociedade apenas na forma de sociedade. Sociedade.
sociedade de economia mista, sociedade anônima e a outra é o que sobrou. Então a empresa pública é qualquer forma admitida em direito, qualquer modalidade admitida em direito, inclusive a SA, se quiser também. Viu como é fácil? Pública 100% público, mista misto, sociedade, resolveu a tua vida em prova. Não tem segredo, só que tem que treinar. Faça isso 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Isso aqui é muito cobrado, é muito importante. Ó, na hora da ansiedade da prova, às vezes a gente arranha. Acompanha comigo na tela o exercício. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo poder público sobre qualquer forma jurídica para exploração de atividade de natureza econômica ou execução de serviços públicos. Quando você pega essas questões, qualquer uma que trate da indireta, qual que é os paranauê para você resolver isso daqui? Grifa o nome da entidade, vê de quem que a banca está falando. Encontramos? Opa, muito fácil, né? Sociedade de economia mista. Gasta um pouquinho de canetinha. 0,01 centavo que você gasta, investimento show de bola para ajudar a resolver a questão. Achei a 100, pronto. Vê se tudo bate. É uma pessoa jurídica de direito privado? Isso aí. Mas ela é constituída sob qualquer forma jurídica? Ela pode ser constituída sob qualquer forma? De jeito algum. Ela é constituída apenas na forma de SA, a empresa pública que é qualquer modalidade societária. Esse que é o erro. O restante está correto, então fica de olho que é sempre assim, tá? É igual o Jack Stripador, é sempre por pedacinhos para você encontrar o erro ou acerto das questões. Marca como errada, bora para a próxima. Todas as pessoas jurídicas instituídas pelo Estado, sejam elas pessoas de direito público ou de direito privado, são dotadas de capacidade de autoadministração e de patrimônio próprio. Os entes da indireta, criado pela direta, são todos pessoas jurídicas? São, né? Tem a autarquia, que é direito público, e as outras três, Fundação, EP e SEM, que é direito privado. Se elas são pessoas jurídicas, todas elas têm personalidade jurídica? Tem. Então elas têm capacidade de autoadministração? Tem. Elas têm essa autonomia que a gente viu. E elas têm também, então, além de ter patrimônio próprio, inclusive capacidade processual? Tem. Elas têm. Se elas são pessoas jurídicas, elas têm todos esses reflexos. Correta a questãozinha, não cobrou nada demais, só toma cuidado se falasse em prova que ela tem autonomia política. Essa ela não tem. É a única distinção, mas como a banca não falou, show de bola, marca como certo. Bora fazer mais uma. As autarquias integram a administração indireta. São pessoas A. Políticas com personalidade jurídica própria e têm poder de criar suas próprias normas. B. Jurídicas de direito público, cuja criação e indicação dos fins e atividades é autorizada por lei, autônomas e não sujeitas à tutela da administração direta. C. Jurídicas de direito semipúblico, porque sujeitas ao regime jurídico de direito público, excepcionada a aplicação da lei de licitações. D. Políticas com personalidade jurídica própria, criadas por lei com autonomia e capacidade de autoadministração, não sujeitas, portanto, ao poder de tutela da administração. E. Jurídicas de direito público, criadas por lei, com capacidade de autoadministração, mas sujeitas ao poder de tutela do ente que as criou. A mesma forma de trabalhar. Primeiro vamos encontrar de quem que a banca está falando, aí você vai casando as informaçõezinhas para ver se realmente a assertiva está correta. Estamos falando da autarquia. Olha a alternativa A. Já chegou bisonhando. A autarquia é uma pessoa política? De jeito algum. Pessoa política apenas ente da direta, pessoa política, União, Estado, DF, município. Os entes da indireta, nenhum deles tem capacidade política, nenhum deles cria leis, nenhum deles é pessoa política. Caneta na A. Olha a alternativa B. 2 erros. Falou que a pessoa jurídica é de direito público. Bacana. Mas falou que a criação é autorizada por lei. A autarquia, a lei? Cria. Ela é criada diretamente por lei, não é autorizada. E outra, não está sujeita ao poder de tutela da direta? Tá sim. Não há hierarquia e subordinação. Mas a relação entre a direta e a indireta é aquela relação de vinculação que sujeita aí o poder de tutela, tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Então tá errada também, ó. 2 errinhos. C. É uma pessoa jurídica de direito semipúblico? Tá tipo meio na dúvida o que ela é? Larga a mão disso, não tem isso aí não. Ou é público ou é privado. Falou bobeira. Alternativa D. De novo, tá falando que é pessoa política. Que pessoa política tá doido, tá na pedra, não é pessoa política não. E outra coisa, falou que não tá sujeito ao poder de tutela? Tá sujeito ao poder de tutela sim da administração direta que a criou. E alternativa E, que tem que ser correta ou alguma coisa deu errado, né? Mas está correta mesmo. Falou que é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, ela é autônoma e está sujeita ao poder de tutela do ente que a criou. Então, corretinho aí, marca a alternativa E como a correta. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? É só pôr o na cadeira, estudar, fazer muito exercício, resumo, decoreba, revisão, que não tem segredo, tá? É uma matéria que você vai chegar e quebrar tudo em prova e com certeza você vai ver isso em várias provas aí na tua vida de concurseiro. Espero que não muitas, né? Que a aprovação chegue logo. Valeu, grande abraço, até mais.